Diz assim a palavra do Senhor: em todo tempo seja alvo os teus vestidos, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Vamos todos juntos dizer? Em todo tempo seja alvo os teus vestidos, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Podem sentar, querido. Muito obrigado. É um sabadão de louvor, né? De gratidão a Deus, a essa congregação, a essa igreja. E eu queria falar uma coisa aqui que você poderia falar para dentro de você. Você vai dizer assim: avivamento começa em mim. Começa em mim. Glória a Deus. Tá fraco, pode melhorar. Pode melhorar? Pode. Avivamento começa em mim. Começa em mim. Não nos outros. Não nos outros. Glória a Deus. A gente lê o livro de Eclesiastes, é um livro maravilhoso, porque quem escreveu, a Bíblia vai mencionar e notificar que é o homem mais sábio, chamado por Deus. Esse homem se chama Salomão. Salomão, ele vai escrever alguns livros, e esse livro aqui é um livro que fala para uma juventude. Esse livro aqui, ele também já não está tão novo, mas a Bíblia vai mencionar que Salomão, pela sua sabedoria, no livro de Provérbios, ele começa mencionando nos primeiros capítulos, falando sobre como achar a sabedoria e como achá-la, como buscar a sabedoria e onde encontrá-la, a ponto de dizer que a sabedoria é como se estivesse cavando uma terra e encontrando ouro. A sabedoria, ela é algo tão especial na vida do homem, que Salomão vai mencionar no livro de Provérbios, nos seus primeiros capítulos, que ela é especial na vida de todo homem. E no capítulo de número 2, 3, 4, ele vai sempre falar sobre essa sabedoria. E nos capítulos à frente, ele vai começar a trazer algumas comparação para o homem. E no livro de Eclesiastes, ele vai falar sobre tempo, alguns tempos da vida. É sobre algumas coisas que eu quero aqui mencionar nessa noite. A gente sabe, irmãos, que nós como ser humano temos uma tendência, né? Sabemos que o tempo nosso é um tempo passageiro. O nosso tempo é um tempo chamado vaidade, que tudo passa, tudo vai. E a gente sabe, irmãos, que quando Salomão está mencionando o período do tempo do homem, o período do tempo da mulher, a gente sabe que esse tempo é o tempo que o homem nasce, e ele também tem um tempo de morrer. Tem um tempo da dor, tem um tempo da alegria, tem um tempo de plantar, tem um tempo de colher. E esse tempo é um tempo que o homem foi estipulado por Deus para o homem viver na terra, embaixo do sol. Então a gente sabe que o meu tempo, o seu tempo, é o tempo agora, é hoje, é o tempo de adorar, é o tempo de glorificar ao nome do Senhor. Mas de viver bem, o viver bem aqui na terra é o direito do homem que Deus concedeu a cada um de nós. Mas a gente não sabe qual é o tempo do sofrimento, porque quando o sofrimento chega para alguém, a gente não sabe qual é o tipo de sofrimento. É quando alguém perde um ente querido, é o tempo da dor, o tempo da tristeza, o tempo da angústia, o tempo do sofrimento, que a gente não quer esse tempo para ninguém, mas chega para nós. E esse tempo a gente tem que entender ele, porque a Bíblia diz que o homem foi dado só uma vez de viver e depois morrer. Mas se Jesus vier, você já era para estar dando glória a Deus. Mas se Jesus vier, esse tempo ele vai passar, porque o tempo de Jesus vai chegar do arrebatamento da igreja. E esse é o melhor tempo. Só que Salomão, ele menciona sobre o tempo,
sobre a vida do homem, que a Bíblia também vai dizer que o homem, ele vive até 70 anos e demais é cansaço e enfado. E pela sua robustez, ele vive até alguns anos a mais, porque o tempo do homem foi estipulado por Deus. Porque o homem vivia 900 anos, foi caindo, e chegou um período que o homem viveu até 120 anos, e Deus vai lá também, dá 70 anos para o homem, e diz: se viver mais, é porque ele soube viver na terra. Olha só. Então Salomão, pela sua sabedoria, ele começa a instruir aqueles na época. E a gente vê a instrução de Salomão aqui falando sobre o tempo, sobre a vaidade, que tudo passa. A gente sabe que a gente nasce e a gente vai tomando o rumo da vida, e de repente o nosso semblante já não é o mesmo. Eu tenho 46 anos, mas meu tempo lá no passado, de juventude, a gente tinha mais vigor, mais ânimo, e agora a gente vai ficando mais velho, e a hora vai passando, o tempo vai passando. É normal, porque foi Deus que deu. Mas quando a gente chega, Salomão, em toda a área, ele vai falar sobre o tempo, sobre a orientação do homem, a forma de buscar a Deus. Mas quando ele chega no versículo de número 8, ele vai dizer assim: mas em todo tempo, seja alvo os seus vestidos, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. O tempo foi estipulado por Deus ao homem, mas esse tempo aqui, o Senhor está dizendo: mas em todo tempo, no tempo da alegria, no tempo da tristeza, no tempo da angústia, no tempo do sofrimento, Ele está dizendo: em todo esse tempo, não pode faltar minhas vestes brancas, meus vestidos brancos, como alva. Sabe o que é isso? Você e eu precisamos florescer. Jesus disse: vós sois a luz do mundo e sal da... A Bíblia vai mais: se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será treva, mas se seus olhos forem bons, será luz, vai resplandecer. Olha que o Senhor está dizendo, que nós precisamos em todo tempo sermos luz, e quem resplandece o homem como a alva é o Senhor. Aleluia. O sol reflete sobre a lua, e o sol que reflete sobre a lua traz claridade durante a noite. E o Senhor vai dizer: seja vós luzeiros. Então nós temos uma responsabilidade como servo do Senhor, porque ser avivado é um compromisso que não é do pastor dirigente, não é do pregador, não é do músico, não é da equipe chamar, não. O avivamento, ele precisa começar em mim. É Deus. Porque a responsabilidade é minha. E às vezes a gente até quer fazer um movimento, e é gostoso. A gente quer até fazer um barulho, e é legal. A gente vem até pro culto,
participa até do culto, mas na hora da responsabilidade, do testemunho de ser servo de Deus, não porque eu estou de terno, não porque eu, não é isso. Eu preciso ser diferenciado, não só aqui no culto, mas lá fora. Porque não adianta eu pular, saltar, até falar em língua. Essa semana eu disse algo que é verdade. Você pode ter conhecimento, pregar, cantar, fazer qualquer coisa, mas isso não arrasta a multidão. O que arrasta a multidão é o meu testemunho. Porque alguém vai dizer: vou lá fazer o quê? O que eu vou lá? Bertando esse crânio? Não dá para ir, não vou. Só que a palavra vai nos mostrar aqui: em todo o tempo seja. Não está dizendo um tempo, um tempinho. Não. A Bíblia vai dizer, lá em Coríntios, capítulo de número 15, lá no final, versículo de número 58, vai dizer: seja constante, firme, abundante na obra do Senhor. Sabe o que é isso? Sabe o que é firme? Sabe o que é o constante? Firme e constante é aquela pessoa que ela precisa entender que ela precisa não titubear. Pega a senha. Às vezes a gente só quer andar no fogo alto. Fogo alto não te dá constância. Meu Deus! O que te dá constância é um fogo baixo, que não se apaga, mas constante. Ah, eu não vou na igreja hoje. Você, olha, você tem que estar constante. Ah, eu não vou caminhar hoje. Ah, constante. Você tem que manter aquilo ali. Constância. Oh, aleluia, Deus! Porque tem crente, mas aqui não tem não. Mas tem crente que ele distingue. Ele, hoje eu não vou. Leva 15 dias sem ir na igreja. Não dá nem aparecer o pastor. Meu Deus! Aí ele não tem uma constância. O que é constância? Permanecer firme. Vou melhorar. Existe um ditado popular que diz assim: crente Raimundo, pé na igreja e pé no mundo. Isso é constância. Jeová. A Bíblia vai dizer que esse crente, ele é como o crente morno. É Deus. Crente morno não tem constância. E é, infelizmente, o único crente que Deus vai vomitar. Já imaginou? O Senhor vomitando ele? Dizendo: aqui não. Tu não tem constância, porque tu não ficou de verdade como veste resplandecente. Glória! Glória! O salmista Davi, ele vai dizer no Salmo 46 que a terra derreteu, os mares se embraveceram. A gente vê as coisas acontecendo ao nosso lado. Uma guerra, que lá é uma guerra de cá, em casa, em meio à família, em meio à igreja, em tantas situações, no trabalho, tanta coisa acontecendo, mas ele está dizendo: eu ainda não perdi o controle. A gente fica assustado com as coisas que sobrevêm sobre a nossa vida, mas ele está dizendo: pode acontecer do lado de lá e do lado de cá, pode o vento soprar à direita e à esquerda, mas eu continuo no meio.
Meu Deus. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra e sobre os céus. Deus ainda não perdeu o controle. É Deus. E o avivamento? O avivamento tem que começar em mim, proceder em minha vida, para que eu venha arrastar multidões. Então o avivamento é um compromisso meu. Quer ver? A Bíblia vai dizer que tem 500 pessoas. E essas 500 pessoas, ela até viram Jesus subir. E a Bíblia vai dizer que essas 500 que viram Jesus subir, também viram um anjo descendo e diz: varões Galileu, por que estás olhando para cima? Olha aí, Deus. Esse mesmo Cristo que tu viste subir, um dia há de descer. A Bíblia vai dizer que Jesus deu uma palavra a eles lá no Monte Oliveira, diz, soprou sobre ele e diz: recebereis o Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer lá, aleluia, em Lucas, no final, Jesus diz: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Esse revestido de poder aqui, eles acreditaram e começaram a orar. 500 pessoas, imagina, irmãos, 500 pessoas no propósito só. Olha a quantidade. Aqui deve ter 60 pessoas aproximadamente. Coisa linda, Deus. Imagina 500 pessoas em movimento indo ao templo orar. Olha, irmãos, imagina aquela população que estava vendo aquela situação ali. Olha esse povo, está acreditando naquele Jesus que morreu. E a Bíblia vai dizer que passou 10 dias. A constância. Porque o crente, nós temos uma tendência, irmãos. Nós temos a tendência de desistir rápido. Presta atenção. Deus. Toda oração, algumas, é ouvida por Deus. Deus é obrigado a responder, sim ou não? O tempo é de Deus ou é o meu tempo? A gente coloca o nosso tempo primeiro e diz: Senhor, me dá. E o Senhor está dizendo: você está me colocando na parede? Faz isso, faz aquilo. A gente acha que Deus, ele se mexe no trono. Você não pegou? Deus não se move nem no trono. Ele fica na posição como Deus, porque o controle ainda está na mão de Deus. Oh, glória. Aleluia. Aí o salmista vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Mas aonde que ele estava? Aonde que ele estava? Deus. O salmista está dizendo: ele ouviu o meu clamor, deu-lhe o trono, mas ele estava no charco de lodo. Senhor, tira ele, arranca da podridão do pecado, coloca ele sobre uma pedra, sobre uma rocha. Estão os 500 homens e mulheres indo a orar, porque acreditavam numa promessa. No meio do caminho, era 40 dias de oração. Vamos ser sinceros, vamos ser bem justos. A gente marca, irmão. Eu sou dirigente de congregação, pastor Paulo, o senhor. A gente marca uma oração na igreja. Vem muita gente. Primeira oração, segunda oração. Quando for ver, a gente fica com 2, com 3, com 4, com 5, sozinho. Por quê? Temos a facilidade de desistir.
Está chovendo. Você deixa de ir trabalhar? Porque você sabe que tu não for trabalhar, não tem. A gente é assim. Porque a gente tem um compromisso com o homem, mas com o Senhor, que é dono do trabalho. Rabaxéria. Porque a gente tem que entender, quem abriu a porta não foi simplesmente o homem, mas foi Deus. Aleluia. Aleluia. Então aprende a ser mordomo. E a gente pega isso pra gente e coloca assim: não, eu tenho um compromisso com o homem. E Deus, que é o dono da sua vida, te deu um banho de sangue. Tu não tinha, nem eu, nós não tínhamos direito de vida eterna. Enquanto está Adão e Eva que pecaram, a Bíblia vai dizer que a lei entrou ali e mostrou o pecado, mas de repente a graça salvífica também entrou lá e disse: vou dar minha volta e vou trazer a salvação, apontar a Jesus. Olhai para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Tem uma facilidade de desistir. Quer ver outra coisa que temos facilidade de desistir? Culto de ensinamento, escola dominical. Mas eu prego o que eu vivo. Temos a facilidade que a gente... Presta atenção, irmãos. Eu aprendi uma coisa comigo: só existe direito de falar quem senta para ouvir. Só existe direito de falar quem senta para ouvir. E às vezes a gente já quer fazer sem aprender, sem ouvir. Estou pregando sobre avivamento que começa em mim, então o negócio vai apertar. Porque para chegar aqui, dar uma meia dúzia de línguas estranhas, o que já foi batizado é fácil. Presta atenção. A gente às vezes quer viver no fogo, mas esquece. Porque o sacerdote, lembrei algo aqui, o sacerdote ele tinha algo extraordinário. Quer ver? O sacerdote, ele carregava um sino, e o sino faz barulho. Nós gostamos de fogo, de poder, de graça, de oração, de barulho, de movimento. É o sacerdote, barulho e movimento. Mas você já olhou a veste do sacerdote? O que ela tem? Tem um romão, que significa: não adianta barulho sem fruto. Não adianta ter barulho, fazer muita coisa e não ter fruto. Sabe o que é isso? Lata. Aperta, gente, porque para ter um avivamento genuíno, a gente precisa entender qual é a tendência que o Senhor quer para a gente. Olha para aquela mulher samaritana, conhecia tudo, conhecia a lei, conhecia a palavra, sabia que o Cristo ia vir, sabia de tudo na vida dele, sabia tudo que ia acontecer, sabia que era no monte tal, Monte Gerizim, mas outro era no Jerusalém. Ela sabia de tudo, e ela disse ainda: quando Cristo vier, vai nos ensinar tudo isso aí. Jesus disse: olha, presta atenção, vai lá e chama teu marido. O quê? Peraí, eu conheço a lei, sou samaritana, eu tenho, presta atenção, ela era samaritana, então o samaritano tinha uma assim, ele era misturado, ele é até aquele crente que diz: estamos juntos, estamos misturados. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas está misturado com o mundo, está misturado com as coisas do mundo. Aí chega aqui, para lá, Deus nos assiste, você vem cultuar o Senhor, e sabe quem assiste o culto? Deus. Eu não venho assistir culto, eu venho adorar.
Aquela mulher conhecia. Aí Jesus disse, vai lá e chama aquele que é seu marido. Ela disse, não tem marido. Dissesse verdade, tivesse sido o que tem agora, não é teu. Foi lá, querida, porque avivamento dói às vezes em nós, porque avivamento chama para compromisso. Deus! Avivamento chama para a gente ter compra. Eu estou pregando numa mini vigília e eu estou pregando para avivamento. E às vezes você queria labareda, mas estou ensinando dentro da palavra que o avivamento tem que começar aqui dentro. Olha o que o salmista Davi vai dizer: cria em mim um coração puro e o espírito. Peraí. Cria em mim um coração puro e um espírito reto. Sabe o que ele está dizendo? Cria verdade em mim, não mentira. Cria verdade em mim, não falsidade. Cria verdade em mim. Sabe por quê? Porque Deus te conhece por dentro e por fora. Sabe o teu nome, sabe com quem você casou, sabe de quem você é filho, sabe onde você mora, sabe o seu RG, sabe a placa do seu carro, sabe o dia que você nasceu e sabe a hora que você vai morrer. Isso é Deus. Tudo está nas mãos. O controle aí depende. E nós, às vezes que sabemos, achamos que sabemos tudo, e o Senhor está dizendo, continua, cria em mim verdades. Então, o primeiro passo para um avivamento é: eu preciso ser verdadeiro. Verdadeiro com quem? Com Deus? Sim, também com os homens. Quer ver? Comprar e pagar. Verdade. Honestidade aqui na terra fala muito lá no céu. O que é isso? Você veio falar isso aqui? Claro, porque honestidade, marido só de uma mulher. Verdade. Avivamento genuíno tem que começar aqui dentro. Mas para ter um avivamento, irmão, vamos ser sinceros, batismo com o Espírito Santo está igual a salvação hoje. A gente não vê mais batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque os crentes vêm até na frente e o Espírito Santo olha para ele e diz: não vejo verdade. Pega a gente, não pega? Mentira, é para tirar carrapicho mesmo. Eu não estou preocupado que você vai dar glória a Deus, aleluia, não. Eu vou entregar a palavra que Deus me deu essa noite. Aleluia. Então estão os 500 homens indo em direção 380 pessoas, pastor Paulo. É muita gente. 380 pessoas, vai para casa. Desiste. Mas aqueles que continuaram a orar, a buscar, a se entregar, a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 2: mas de repente ouviu-se um som, ouviu-se um ruído e encheu toda a casa. E de repente começaram a falar em Então o interesse do avivamento só depende de você e de mim, mas de ninguém. Quer ver? A gente às vezes espera as pessoas fazer alguma coisa para a gente fazer, para achar que vai dar certo. O trabalho que o pastor Anderson faz, eu não vou fazer igual. E o trabalho que eu faço, ele não vai fazer igual. Por quê? Somos diferentes. É Deus. Então eu não tenho que copiar alguma coisa. Eu posso até achar, deu certo lá,
eu posso até tentar, mas a orientação é de Deus na vida dele, Ô, não é na minha. glória! Em todo tempo seja alvo em seus vestidos. Olha só agora o versículo. E nunca. Oh, meu Deus! Isso aqui é muito forte. Ele está dizendo, o tempo de morrer, o tempo de sofrer, o tempo da alegria, o tempo da bonança, todo tempo seu vestido. Sabe o que ele está dizendo aqui? A sua vida espiritual tem que estar na constância. É Deus! A gente vive tudo se esturbiando. Vamos abrir o leque aqui. Tem crente mimimi dentro da igreja, irmão. Crente bicudinho. Aquele crente bicudinho, sabe o que é o crente bicudinho? Zangadinho. Crente zangadinho dentro da igreja. Que avivamento você quer? Que graça você vai receber? Tem gente que recebe até um arrepio no corpo. Ele acha que é Deus. Porque a unção que às vezes está sobre mim, ela passa até por perto de você, você se arrepia. Mas Isaías vai dizer: Deus forte, Deus conosco. Sabe o que significa Deus conosco? Deus dentro do barro. Deus dentro do barro. Quem é o barro? Sou eu. Diz, Espírito Santo, entra em mim com força. Fala. Fala. Espírito Santo, entra em mim com força. Porque eu quero que o Senhor veja a verdade em mim. Ah, Deus! Isso forte. Em todo tempo seja. Mas nunca, esse nunca aqui que é forte. Nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Nunca, esse nunca aqui, irmão, está dizendo também, permaneça. Permaneça com o óleo sobre a tua cabeça. E a gente sabe, irmãos, que a prensa do primeiro óleo era melhor. A segunda prensa é uma prensa que o óleo já não era, o azeite já não era melhor. Então eu quero ficar com a primeira prensa, porque esse óleo, que a Bíblia vai dizer lá no Salmo, é como óleo precioso, que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, que desce sobre a orla dos seus vestidos. Sabe o que significa isso? O Espírito Santo não quer só teu espírito. O Espírito Santo não quer só a tua alma. O Espírito Santo quer teu corpo. Meu Deus! Oh, glória! Porque Jesus disse: esteja plenamente conservado, irrepreensível, para a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Ele não quer só a tua alma, mas Ele quer também teu espírito, mas Ele também quer o teu corpo, porque teu corpo tem valor. Quando Jesus olhou para aquela mulher samaritana e disse: o Pai está procurando os verdadeiros adoradores, que me buscam em espírito e em... Então, os verdadeiros que me buscam em verdade. Todo avivamento precisa ter verdade em mim. Aleluia! Vou contar uma experiência com os irmãos. Trabalhava em Maricá. Jejuando 15 dias para receber o batismo com o Espírito Santo.
Jejum. Me batiza. Na hora do almoço, Jesus, eu orava pelo almoço, de agradecer, eu me batiza com o Espírito Santo. Na hora do café, de agradecer, me batiza com o Espírito Santo. E orando, batiza, jejum, dobrava o jejum, e nada de receber. Um dia, uma irmã pregando no culto, dentro da empresa, chá 500 sacas de sempre que você come, trabalhava lá. Uma caixa, uma família de 5, eu novo convertido, a irmã cheia do Espírito Santo, pregando sobre Ezequiel, capítulo de número 2, falando sobre a chamada de Ezequiel. E ela disse: Ailton e André, vem aqui na frente, porque o Espírito Santo vai te batizar agora. Eu orava, jejuava, consagrava, mas quando eu fiz isso aqui, presta atenção, eu estou sentado. Quando eu fiz isso aqui, a minha mente pensou: será que eu vou receber hoje? Vim na frente. Eu, glória, cansei a língua, glória. Meu primo não orava, nem estava jejuando, nem estava consagrando, mas veio com sinceridade, não colocou dúvida, e ele começou a falar em mistério, e eu fiquei lá, não estou entendendo. Eu consagro, chamei ele, falei: rapaz, o que houve? Aí eu não estou orando, nem estou jejuando. Mas quando a irmã disse: vem aqui na frente, eu não coloquei dúvida, porque ela disse que o Espírito Santo nos iria batizar. E eu que estava consagrando, jejuando, dobrando o jejum, coloquei um será na mente. Arabarra, xarabarra. Meu Deus. Não recebi nada. Fui para casa frustrado. Fui para casa zangado com Deus. Já magro, jejuando, consagrando. Falei: agora eu vou dobrar. Vou entrar mais profundo. Chamei meu tio, que não sabe ler, nem escrever. Falei: tio, por quê? Estou consagrando minha vida. Ele disse: só vou te dar um conselho. Ora em contrário de tudo que você vem orando. Ora em contrário? Como? Ele disse nas simples palavras: pede o Espírito Santo para tirar tudo que está impedindo de você receber o batismo com o Espírito Santo. Meu Deus. Agora começa eu: Senhor, eu quero me consertar. Tira o orgulho, coloca a verdade em mim. Presta atenção. Eu dormia, a gente dormia lá, era 100 e poucas pessoas, tinha uns 10 a 15 quartos. Em cada quarto dormia 10 pessoas na beliche, e a gente está lá. Só vinha para casa ao final de semana. E todo dia, era uma hora de almoço, a gente corria, ia para o quarto orar, porque lá era traficante, maconheiro, cachaceiro, é só homem, é muita coisa, gente de toda espécie, e a gente ia para o quarto orar, e orava meia hora, corria, ia almoçar e voltava para o trabalho. Um ano. E eu comecei a orar. Aí no final, a gente se levantava na oração e dava as mãos e se abraçava. Um dia, irmãos, falei: eu vou entrar mais no profundo. Entrei no profundo com o Senhor. Um homem chamado Antônio Pedrosa, pegão, cheio de Deus, cheio de intérprete de língua, variedade de língua, cheio de Senhor. Acabamos de orar. Ele veio cheio de Deus, me abraçou. E Deus tomou ele em profecia para mim. E disse: eis aí meu servo, recebe aquilo que tu tem me pedido. Receba
receba. E eu comecei a falar em línguas estranhas, desenrolado, sem nada, e comecei a falar em línguas estranhas. Era sexta-feira, irmão. Eu esqueci de almoçar. Fui trabalhar. Sabe o que é aquele crente que não está acostumado com o batismo com o Espírito Santo? Que não tem vergonha? E começou a trabalhar, alguém vinha falar comigo. Eu não almocei. Eu vim embora para casa, para Rio Bonito. Cheguei em casa cheio de Deus, já largando a bolsa, indo para a igreja. Chegando lá, era culto de oração cheio. Dormi falando em língua. No sábado eu fui para a consagração, cheio de Deus. Eu fui para 3 dias falando em mistérios sem parar. Negócio bem pesado. Porque quando o Espírito Santo vê verdade, eu estou dando o testemunho da minha vida, estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém. Eu estou dizendo que quando o Espírito Santo vê verdade na gente, algo começa a funcionar. Então olha para dentro de você e começa a pensar aonde que eu preciso melhorar para o reino de Deus. Presta atenção, você acha que o reino de Deus é tomado aqui à força? Quer ver? Hoje eu não estou com vontade de ir na igreja. Vai sem vontade! Eu não estou com vontade de ir na igreja. Vai sem vontade! Porque chegando lá, tu vai achar vontade, prazer de adorar quem é, quem tem, quem pode, quem te salvou. Meu Deus! Aleluia! Hoje eu não vou no culto porque é culto de criança. Não gosto de culto de criança. Peraí, culto de criança? Culto é para o Senhor. Hoje eu não vou porque é culto de doutrina. Não vou. O pastor vai falar, vai botar a igreja para orar. Vem sem vontade. Deus. Ontem eu fui fazer uma visita de um pastor que foi jubilado. Deu AVC. Está magrinho. Em cima da cama, deve ter uns 5 anos. Tem um filho que era policial. O carro caiu em cima, amassou a massa cefálica. Uma mulher de 74 anos. Ela cuida do esposo, dando a colherzinha de água quando ele está com sede, porque ele não pode fazer mais nada. O pastor Paulo sabe disso. Nada. Uma colherzinha. Está com vontade de se coçar, tem que pedir a mulher para coçar. E tem um filho que a massa cefálica fez isso. Ele lembra de você, mas de repente ele te xinga. Aleluia, Deus. Ela disse para mim ontem: eu choro, eu choro, eu choro, eu choro. Eu leio a Bíblia, ela leu os Salmos 64, os últimos versículos, e ela disse: eu choro de tristeza às vezes na minha alma, mas de repente eu começo a orar e eu acho a alegria lá escondidinha dentro de mim, e eu começo a adorar a Deus. Glória. Você não está entendendo do que eu estou falando. Eu estou falando de uma mulher que tem um homem cheio de Deus, que fez algo no campo de Rio Bonito. 50 anos de ministério. Jesus. Está em cima da cama. E tem um filho que está com a massa cefálica, sem nada, abatido, conhece, mas não entende mais nada. E a mulher atende aqui e atende aqui. Quando a gente chega lá, ela só chora e fala em mistério. E ela disse ontem pra gente: eu ainda acho escondidinha a alegria. Quem é você? Quem sou eu quando a luta bater na tua porta? Será que tu vai achar alegria escondida ou
vai sair murmurando e vai largar o esposo, vai largar o filho. Eu estou falando de alguém que tem raiz e movimento, e tem avivamento dentro de si. Meu Deus. Eu não estou pregando para menino, eu estou pregando para gente que tem conhecimento, amém? Aleluia. É brincadeira. Quando Salomão está dizendo que não falte óleo sobre a tua cabeça, ele está dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia está dizendo que quem tem lâmpada tem azeite. Quem tem azeite tem lâmpada. Quem tem azeite tem palavra. Que Deus crente que gosta de palavra aqui. Quem tem azeite tem palavra. E o Senhor vai continuar dizendo no mesmo salmo: esconde a tua palavra para não pecar contra ti. Glória! A gente esconde muita coisa. A gente esconde coisa do marido, esconde coisa da mulher, esconde coisa de amigo, esconde coisa do pastor da igreja. Mas o Senhor está dizendo: esconde a palavra. Esconde a palavra, porque tu escondendo a palavra dentro de ti. O salmista vai dizer: alegrei quando me disseram vamos na casa do Senhor. Porque na casa do Senhor é o que, irmão? Na casa do Senhor é o que? A fartura. E tem mais. A Bíblia também vai dizer no Salmo que a tristeza salta de alegria. Sabe o que significa isso? Meu Deus. Que quando você está triste, você busca o Senhor e é a verdade em você. A tristeza vai dizer: aqui não tem lugar. Aqui não tem lugar, porque eu estou vendo verdade nele. Então a tristeza vai embora e a alegria do Senhor é a nossa. Eu estou falando a sua alegria, porque a alegria do homem é passageira, mas a do Senhor, quer ver? Você faz aniversário de 15 anos, é uma alegria, até valsa dança, até a pista a gente vai, a gente dança, a gente pula, a gente salta. No final, varão, todo mundo vai embora, vai juntar cadeira, e se às vezes não pagou o buffet, é um dinheiro. Aí você fez: um dia eu gastei 20 mil reais. Rapaz, eu gastei 20 mil reais. É prazeroso? É! Eu fiz pra mim. É legal? É! Maravilhoso! Mas é uma alegria passar. Mas a alegria do Senhor significa que a alegria do Senhor te dá condição, constância para você dar mais um passo. E ele vai dizer assim: chegai-vos a Deus. Peraí, então o esforço significa que Deus continua no mesmo, mas eu preciso me esforçar. E as forças que eu preciso ter é: caminha sem vontade, caminha sem vontade, mas vai em direção do Senhor. Vai em direção do Senhor. Vai tremendo, mas vai na dor, mas vai na tristeza, mas vai, porque quando tu chegar diante dele, olha o que o texto vai dizer: e ele viu Deus se aproxima do homem quando há verdade.
Aremando Rácia. Quer ver? Jessé tem alguns filhos. E Deus fala com o sacerdote Samuel, diz: Samuel, se levanta, enche teu vaso de azeite enche teu vaso de azeite Simão está no culto, não, acho que desculpa, já vou terminar. Enche teu vaso de azeite e venha, que eu vou te enviar. Ele vai na casa de Jessé, porque lá já me provém um rei. Olha o que o texto vai dizer: um rei. E vai o profeta na casa de Jessé, bate. Pois não? Ô Samuel, vier sacrificar? Vi. Eu vim sacrificar, mas tem um porém. Na tua casa tem um rei que Deus disse para mim que é para me ungir ele. Seus filhos estão? Tá. Olha o que a Bíblia vai dizer. Veio os meninos formosos. Era prazer de todo, até hoje, tá, irmão? É prazer de todo Israel que nasça filho homem para poder defender Israel. Até o dia de hoje é assim. Tá? Agora vê os meninos mais bonitos, mais fortes. Já estava servindo o reino. Samuel olha o primeiro e diz: por certo esse é o rei. O Senhor, não bota a mão, não bota a mão, nem bota a mão, nem bota a mão, porque esse não tem verdade, esse só tem aparência. É muito fácil alguém chegar na nossa igreja, saltar e pular, dar meia dúzia de línguas estranhas, a gente traz pro puto e às vezes até joga um óleo na cabeça. A gente nem pergunta nada. É muito fácil subir no monte e achar que Deus consagrou o pastor sem nenhum testemunho. Olha lá a cabeça. Obra de Deus não funciona assim. Obra de Deus funciona com verdade. E Deus tem que estar de olho presente. Veio outro de o coração também não está, não. Veio outro também não está. Rapaz, Deus falou comigo ou não falou? Talvez venha até uma dúvida, mas ele vai perguntar: acabou todos os seus mancebos? E tem um. Está lá no pasto, esquecido. Chama. E ninguém senta na mesa até ele chegar. Olha o que a Bíblia vai dizer: que quando Davi vem, ruim, gentil presença, não era 1,65 m. A Bíblia vai dizer que ele sabia tocar a harpa. Mas tem uma coisa que me chama a atenção, é que o Senhor era com ele. Em Atos dos Apóstolos, Lucas vai mencionar: achei a Davi, esse que é o meu segundo coração, ele vai executar a minha vontade. Sabe o que é isso? Verdade e sinceridade. Davi errou? Errou. Mas quando ele entrava, pastor Paulo, na presença de Deus, ele era diferente. Por quê? Ele usava sinceridade. Quer ver? Está orando pelo filho que foi uma trama que ele cometeu. A criança está na beira da morte. Ele fica dias sem comer e sem beber na cinza. A criança morre. Então o que ele vai fazer? Vai tomar um banho, vai vestir roupa real e vai comer e beber. Alguém vai dizer: na hora da
você come e bebe, é a hora de você entrar na cinza, diz. Não adianta. Porque Deus de verdade na gente. Chama-se Davi, antes de ele chegar dentro de casa, o Senhor vai dizer: hoje, porque esse é o rei. Verdade. Para um grande avivamento precisa em nós. Eu quero convidar você de pé, que eu estou procurando a hora aqui, estou